Bem-vindos à nossa terceira aula, onde o assunto hoje é pagar menos impostos. Quem aí não quer pagar menos impostos? Bom, pessoal, fico muito feliz por vocês estarem conosco, tá? Espero que vocês tenham de fato aproveitado a nossa aula número 1, planejamento estratégico. Quem fez esse planejamento aí, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar os resultados nesse ano de 2021. Nossa aula número 2 sobre planejamento financeiro, gestão financeira, entender melhor como fazer todo o controle financeiro, uma planilha legal que nós disponibilizamos lá para vocês poderem fazer a precificação do produto, do serviço de forma mais correta. E hoje então nós vamos aqui para um assunto não menos importante que todo mundo quer saber, Anderson. Como que eu pago menos imposto? Todo mundo aí quando recebe as guias de impostos do contador é aquele caos, é muito imposto, é uma revolta com o governo. Mas enfim, pessoal, tem coisas que são fatos e tem coisas que são problemas. O que é fato, é assim e pronto, aceita que dói menos. Agora, existem muitos e muitos e muitos problemas que é nisso que nós vamos focar. Porque eu vou te falar uma coisa, eu vou te garantir uma coisa, problemas têm solução. O que não tem solução são fatos. Por exemplo, se você sai na rua, bate o teu carro, porra, você bateu o carro, é um fato, não tem como desbater um carro. Agora, se você tem um problema, o trânsito está muito grande, está uma loucura, isso é um problema, você pode se precaver, se antecipar, montar uma estratégia, pegar um atalho, não sair de carro aquele dia, ir a pé, enfim. Para tudo existe uma solução, basta você ser estratégico, você agir sempre com a razão e não com a emoção. E nós estamos falando aqui de imposto, não é diferente, imposto. Você tem um percentual que é devido, aquilo ali paga e pronto. Agora, tem muita gente pagando mais imposto do que é devido por falta de conhecimento, por falta de orientação, por falta de contratar um profissional qualificado, por falta de alinhar as suas expectativas junto ao seu contador, por exemplo. Eu tenho casos assim, todos os dias tem empresários nos procurando que estão insatisfeitos com seus contadores, que os contadores não fazem nada, meu contador não me entrega nada. Mas o cara, quando contratou aquele contador, ele não sabia nem o que ele queria, então fica difícil do contador suprir a expectativa de alguém que não sabe o que esperar de um serviço que está contratando. Então, pessoal, muito cuidado. Sejam cada vez mais estratégicos, sejam cada vez mais cautelosos com o que vocês estão lidando, com o que vocês estão contratando e com o imposto que você paga, tá? Essa aula aqui eu tenho certeza que eu vou abrir os seus olhos para garantir que você, empresário, você empreendedor, não vai mais pagar imposto indevidamente. Assim como eu vou abrir os seus olhos também, porque se você sonega e se você continuar sonegando, meu irmão, você vai ter um problema seríssimo, tá? Aí tem gente que usa exemplos aí de outras pessoas que não pagam impostos e nunca tiveram problemas. Mas enfim, vamos ao assunto, vamos à aula, papel, caneta na mão. Se ficar dúvida, manda para mim. Tenho o maior prazer em ajudar e responder as dúvidas, tá legal? Então vamos lá. O assunto de hoje é como reduzir os seus impostos de maneira legal. De maneira legal, galera, não é sonegando não, de maneira legal, beleza? Algumas maneiras práticas de reduzir impostos. Vamos pensar aqui quais são as maneiras práticas que eu tenho para reduzir impostos. Primeira coisa, fazendo um planejamento tributário. Olha que coisa chata, né? Todo mundo fala isso. Para pagar menos impostos tem que planejar. Ninguém consegue fazer esse tal desse planejamento para chegar nessa redução de imposto de fato. Pois é, ninguém consegue porque ninguém faz o que precisa ser feito. Esse ninguém que vocês de repente possam estar pensando. Eu quero falar para você que se você fizer o planejamento da forma correta, fizer com quem entende do seu segmento, nós fazemos aqui muitos planejamentos tributários e conseguimos redução para muitos empresários. Só que nós fazemos dos segmentos que nós entendemos. Não adianta eu pegar aqui, por exemplo, hoje uma cooperativa agrícola para fazer um planejamento, eu posso não encontrar resultado nenhum, porque eu não sou especialista nesse segmento. Agora, os nichos nos quais nós somos especialistas, se houver alguma tributação, algum imposto, algo de errado, nós encontramos, nós identificamos, nós apontamos, nós corrigimos e nós reduzimos, tá legal? Então, uma coisa que eu já venho falando aí no decorrer do treinamento, dos conteúdos que a gente produz, você precisa contratar, você precisa ter um parceiro, você precisa ter alguém que seja especialista no que você faz para te ajudar de fato. Não busca um contador, um consultor, um advogado apenas porque alguém te falou que ele é bom, porque ele entende, porque ele pode entender do que aquela pessoa tinha de necessidade no momento, mas não necessariamente da tua necessidade.
do que você precisa. Então entenda o que você precisa para buscar quem tem a solução para aquilo. Tenho dor de cabeça? Anador, é o remédio correto que vai lá e vai tirar a minha dor. Por exemplo, tá? Tenho problema de impostos muito elevados em determinado segmento, como numa oficina mecânica, como numa autopeças, eu preciso de um contador especializado nesse segmento para me apontar quais são as possibilidades tributárias de redução dentro da legalidade, certo? Então, planejamento. Se você fizer da forma correta, pode ter certeza que você vai conseguir sim ter uma redução dos seus impostos, a não ser que você já tenha tudo muito bem alinhado, tudo bem mapeado, já esteja no mínimo possível e você vai identificar que está tudo bem aí. De repente o teu problema não é imposto alto, pode ser a precificação. Falamos na aula passada como fazer a precificação da forma correta, encontrando a lucratividade correta. Então, embora alguns possam achar chato, difícil, complicado, caro, perca de tempo, o planejamento ele não é nada disso, ele é algo essencial, necessário, para você conseguir de fato identificar as possibilidades de redução tributária, tá? Dentro de planejamentos, nós já encontramos aqui diversas situações em que o maior problema estava no regime tributário daquela empresa. Olha só, nós temos MEIs que viraram ME, mas como assim? O MEI já não paga o mínimo possível? Paga, mas a questão não é só você pagar menos, a questão é você pagar certo. Porque o risco em pagar errado, ele tem um custo que você precisa calculá-lo também. Se você está ali como MEI, por exemplo, mas você está vendendo 150 mil reais todo mês, todo ano, desculpa, você já está correndo um risco porque o limite do MEI é 81 mil reais. Agora você, como empresário, como empreendedor, você que quer crescer, você que quer ganhar mais dinheiro, que quer prosperar, você vai ficar trabalhando errado até quando? Entende isso? Isso faz sentido para você? Então você precisa, dentro da legalidade, encontrar meios de pagar menos imposto, mas não colocando o teu patrimônio em risco. Porque se você passa ali 6 meses, passa um ano trabalhando errado, acha que está tudo bem, acha que está tudo bacana, aquilo vai ficando confortável. A hora que vir a bocada do leão, que você cair em maia, que você chegar numa fiscalização da tua empresa, meu amigo, tudo aquilo que você está construindo de patrimônio vai cair por terra, é o famoso castelo de areia. Então não adianta você construir um castelo de areia, o seu castelo tem que ser construído com tijolo, cimento, ferro, com alicerce para que ele seja sólido, firme e que ele não caia nunca. E para que isso seja possível, tem que ser da forma correta. Não adianta fazer as coisas erradas que uma hora vai dar ruim, vai ter problema, tá? Então mudamos MEI para ME para gerar proteção ao patrimônio, proteção empresarial. Migramos ME para MEI. Nós migramos ME para MEI. O cara estava lá como uma ME, pagando imposto, gastando com várias coisas, só que ele estava faturando pouco. Então por que não? Não é feio você dar uns passos para trás, tomar um fôlego, reorganizar a tua vida para depois você poder pegar impulso e seguir em frente novamente. Então tivemos casos, sim, esse ano nós tivemos 2 desenquadramentos aí de ME para MEI, uma sorveteria lá, acho que de Maracaju, se não me falha a memória, e o outro foi uma loja de roupa lá de Goiás. Lembro de cabeça que eu participei dos 2 processos. Então, eles fizeram sim, aí retrocederam um pouquinho. Se essas 2 pessoas estiverem aí assistindo, vão até lembrar, né, que nós falamos sobre isso, fizemos esse processo, deixa um comentário aí no vídeo. E nós tiramos eles do MEI e trouxemos para ME. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente vai mudar isso aí para ME de novo, depois isso vai virar EPP, isso pode mudar regime tributário, porque a pessoa está fazendo a coisa certa, tem planejamento, tem estratégia, consegue crescer novamente, mas está protegido, está reduzindo o custo dentro do que é possível, dentro do que é necessário. Tivemos casos também, é muito pertinente pensar em algumas vezes mudar do simples para o lucro presumido. As pessoas acham que o Simples Nacional, por ser o regime mais simplificado, mais simples, mais fácil, né, ele é o mais barato. Em algumas vezes sim, mas não em todas, tá? Até posso falar assim que na maioria das vezes sim. Na maioria das vezes sim, o Simples é um regime tributário para micro e pequenas empresas que tem a menor carga tributária, mas tem casos que não é. E daqui a pouquinho nós vamos chegar, eu vou dar alguns exemplos para vocês de situações em que o Simples Nacional perde para o lucro presumido, tá? Não são poucas não, tem muitas situações que isso acontece. Nós tivemos casos de Simples mudando para o lucro real. Eu tenho outros conteúdos que eu falo isso também, mas o lucro real, ele parece ser um bicho de 7 cabeças, né? O bicho papão. Só que se você faz uma análise, você tem uma estratégia com ele, pode ser que no lucro real você tenha um imposto bem menor. Uma vez que você paga imposto de renda e contribuição social apenas sobre o resultado de fato. Se a empresa deu prejuízo, não tem isso a pagar.
Se a empresa deu prejuízo, provavelmente créditos de PIS, COFINS e ICMS também vão fazer ali com que você não tenha impostos desses também a pagar. E o simples não importa, ela mesmo que ela dê prejuízo, o faturamento dela, o imposto dela é sobre o faturamento bruto. Então tem particularidades que precisa ser feita a análise. Eu preciso simular esses impostos aqui em outros regimes tributários também, para garantir que a empresa não está pagando aí mais do que seria devido se eu fizesse dentro de um planejamento um enquadramento em outro regime tributário, tá? Sim, empresas que trabalham com alto estoque, por exemplo, nós temos aí algumas empresas de confecção, lojas de roupa, cama, mesa e banho, que trabalham com alto estoque, vão lá, fazem compras grandes, aquele estoque é um custo e esse custo é dedutível. Isso pode fazer com que o meu imposto seja até zero, porque eu trabalho com estoque alto e aquele estoque pode me tirar ali dentro do meu fechamento de resultado, ele pode me tirar todo o lucro e eu ter então um lucro negativo, né? Um prejuízo no caso contábil, que vai fazer com que eu não tenha imposto a pagar. Tem que ter muito cuidado, tem que entender dessas situações para não pagar mais do que é devido, tá? Temos casos também de lucro presumido que passa para lucro real. Lucro presumido, ele tem uma presunção ali de lucro, né? Para atividades comerciais, por exemplo, presunção de 8%, para atividades prestadoras de serviço, presunção de 32%, e pode ser que essa presunção ela é maior do que o lucro de fato. Então, quando eu faço o cálculo certinho, quando eu tiro todos os custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, custos unitários dos meus produtos, eu chego de fato na lucratividade, e se ela for menor do que o lucro presumido, eu fazendo continhas comparando com os demais impostos, pode ser que o lucro presumido não é uma boa estratégia. Eu possa ter que mudar ali para o lucro real para ter um custo menor. Estão anotando isso? Vocês vão ter que sentar com o contador de vocês, fazer essa análise, entender certinho se na empresa de vocês não está havendo aí um imposto pago maior do que é devido, simples, única, exclusivamente por falta de análise, por falta de planejamento, por falta de fazer cálculo, simulando aí, comparando a empresa de vocês, a tributação de vocês em outros regimes tributários, tá? Você precisa entender a tributação dos seus produtos e serviços. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui a gente já começa a ir mais a fundo um pouco na parte dos impostos. Por quê? Muitos pequenos empresários começam a empreender por necessidade, tá? Alguns aí, normalmente uma parte menor, empreendem por oportunidade. As pessoas que empreendem por oportunidade, elas já costumam ter um conhecimento melhor do mercado, elas costumam ter um nível intelectual um pouco maior, elas já conseguem fazer análises de balanço, por exemplo, de lucratividade, então elas vão lá e injetam dinheiro em algo que elas acreditam ser de fato lucrativo, porque ela se preparou para aquilo, ela estudou aquilo, ela está acompanhando o mercado e ela empreende por oportunidade, ela identifica a oportunidade, vai lá e faz um investimento. Em muitos casos, as pessoas que empreendem por necessidade, elas não estão preparadas. Elas não veem essa oportunidade que as pessoas que empreendem por oportunidade veem, elas só veem ali a necessidade de sobrevivência. Elas precisam investir naquilo, montar aquele negócio, abrir aquela empresa, porque ela precisa de ter o dinheiro para comer, ter o dinheiro para sobreviver, ter o dinheiro para dar o que de comer ali para os seus filhos, para pagar a conta de água, de luz. Então, a mentalidade dessa pessoa é totalmente diferente. Ela não sabe quanto que ela vai pagar de imposto, ela não sabe que ela tem que emitir nota fiscal, ela não sabe a taxa do cartão, ela não sabe fazer a separação de custos fixos, de custos variáveis, ela não sabe fazer a precificação para encontrar a margem de lucro de fato, ela não sabe o percentual que ela tem que tirar, ela não sabe qual que é o ponto de equilíbrio, não sabe o que é o markup, enfim. Ela está ali única e exclusivamente por necessidade, querendo tirar o pão dela de cada dia para sobrevivência. Então, essas pessoas que estão mais vulneráveis a cometer esses tipos de erro, tá? Isso aí não pense que são pessoas apenas simples, humildes, leigas, não. São pessoas aí até de nível médio, alto, ou até do nível baixo, mas são pessoas de todo tipo de classe social. Mas são pessoas que não se prepararam para empreender, que não têm estudo de mercado. Vai simplesmente montar um negócio lá, quer tirar um dinheiro daquilo, mas não sabe como a coisa funciona. Então, aqui você vai começar a entender o que você precisa ter de conhecimento mínimo para pagar o mínimo de imposto possível, proteger o teu negócio, conduzi-lo aí da melhor forma possível, tá? Olha só que bacana, no Simples, você tem que entender o seguinte, o Simples, que é a tributação e o regime tributário escolhido pela grande maioria das micro e das pequenas empresas, olha como que funciona, a tributação do Simples é sobre o faturamento bruto, tá?
Então, faturei 100 mil, eu vou lá na faixa do Simples, onde eu me enquadro, ela começa ali para prestador de serviço, por exemplo, a 6%, para comércio a partir de 4%. Então, até 180 mil reais de faturamento acumulado no ano, eu tenho alíquotas iniciais ali de 4% para comércio, de 6% para serviço, basicamente. Então, eu vou lá, encontro onde que eu estou na tabelinha e aplico aquela alíquota sobre o meu faturamento. Basicamente assim. Tem algumas particularidades que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas basicamente assim. Então, não importa quais foram os meus custos. Se você pega essa alíquota de imposto, aplica sobre o teu faturamento bruto, isso vai ter um impacto aí sobre o seu resultado. Por quê? Pode ser que de 100 mil que você vendeu, você não teve lucro nenhum. E ainda tem mais 6% de imposto a pagar, ainda tem mais 4% de imposto a pagar. Então, por isso que você precisa conhecer exatamente a parte financeira, a parte tributária da tua empresa. Por quê? Se você está no lucro real, por exemplo, e você não teve lucro, nós temos aí questões em que você não vai pagar imposto. Se você está no lucro presumido, presume-se que você teve um lucro e você vai pagar o imposto sobre aquela presunção. Então você está preparado para quanto você vai pagar. E se você está no simples, você tem que ter certeza que você vai de fato ter o lucro, porque não importa o seu resultado. Não há presunção e não há apuração. É sobre o bruto. Tudo que você vendeu vai ser tributado e você vai ter que pagar sobre aquilo. Então, é um regime que traz alíquotas menores, que traz uma simplificação, mas é um regime que você precisa ter muito cuidado com ele, porque se der errado, o imposto vai vir. E tem uma questão muito importante, que você às vezes pode deixar de pagar o imposto, você pode esquecer de pagar o imposto, mas a Receita Federal ela não esquece de te cobrar. Ela não esquece que você não pagou e ela vai te cobrar isso aí até o fim. Não tem prescrição, não tem perdão, não tem nada. Tem gente que fala, eu fico 5 anos sem pagar e depois a Receita me perdoa. Não existe isso, pessoal. Isso aí é coisa de gente antiga, empreendedores lá de, sei lá, 1800 e bolinha, 1900 e bolinha. Mas isso não faz sentido nos dias de hoje. A Receita não perde uma cobrança, tá? Para você entender um pouquinho, ó. O que acontecia? Antigamente, a Receita Federal tinha esse diagnóstico de devedores, e se ela passasse 5 anos sem cobrar, entendia-se que a dívida prescrevia. Como era tudo muito manual, ela precisava encontrar o contribuinte devedor para cobrar, para ter uma carta, um documento assinado, muitas vezes não conseguia, e algumas dívidas iam prescrevendo ali após 5 anos, mas hoje isso não acontece mais. Hoje tudo isso é feito no formato digital, por meio eletrônico, por ECAC, por certificação. A partir do momento que você cria um CNPJ, você já tem uma caixa postal lá na Receita Federal, ela te notifica por lá e não tem perdão, não tem como. Você deve para a Receita, ela vai te cobrar até o último dia de vida seu, e se você não pagar, vai para os seus herdeiros, para os seus sucessores e por aí em diante. Tá? Então não pense que você vai ser mais esperto que a Receita, que você vai deixar de pagar e vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Ela te cobra, ela te negativa, ela bloqueia seus bens, bloqueia conta, dinheiro em conta. Sua vida financeira vira um caos total. Então imposto tem que pagar, e simples assim, não pense que é diferente, porque não é, tá? Então, entendendo como que foi o simples, vou pagar sobre faturamento. Tem que entender se esse é de fato o melhor regime ou não, certo? Outra questão, existem aí, dentro de regimes tributários, possíveis isenções, possíveis benefícios fiscais. Às vezes as pessoas vão lá e optam pelo simples simplesmente porque acham que é melhor, mas esquecem de analisar nas outras possibilidades, nos outros regimes tributários, questões relacionadas a possíveis isenções e possíveis benefícios fiscais, possíveis reduções de base de cálculo, reduções tributárias. Você só pode ter um tipo de benefício via de regra, um tipo de benefício fiscal. O Simples Nacional ele já é considerado uma espécie de benefício fiscal. Então, uma vez que eu optei pelo Simples, entende-se que eu já tenho um benefício que eu poderia ter, que eu só posso ter um. Então, para que eu pudesse ter ali isenção de algum tipo de imposto na venda ou na compra de algum produto, eu não poderia estar no Simples. Para mim ter a redução da base de cálculo na venda de algum produto, eu não poderia estar no Simples. Para mim ter algum benefício fiscal, eu não poderia estar no Simples. Isso acontece em muitos segmentos, tá? Por exemplo, nós temos alguns clientes ali da parte de fecularia, indústria, né, fecularia, e esse pessoal eles têm uma redução de base de cálculo na venda desse produto. E essa redução de base de cálculo dá para esse tipo de empresa um imposto menor do que se ele tivesse no Simples. Apesar que já em indústria não faz muito sentido estar no Simples, mas só para você entender o cenário. Se tivesse no Simples, pagaria mais e não se aproveitaria dessa redução, que com essa redução de base de cálculo paga-se menos.
E ainda tem outra questão, quando eu estou no Simples, eu não faço transferência de créditos, tá? Eu não faço transferência de crédito tributário. Eu só posso transferir crédito tributário dentro daquele limite que eu contribuo, que é muito baixinho. Quando eu estou no lucro presumido ou no lucro real, eu transfiro crédito para quem compra de mim. Isso no caso de compra e venda entre pessoas jurídicas, entre empresas. Quando uma empresa vende para outra, a empresa que está comprando se apropria do crédito do imposto que essa daqui paga. E na hora que ela vende, ela vai pagar menos imposto porque ela já teve um crédito aqui. Pelo fato das empresas do Simples não transferirem esse crédito, gera aí uma possibilidade de não conseguirem negociações comerciais. Uma empresa pode não querer comprar da outra que é do Simples porque ela não vai se apropriar desse crédito. Então tem que pensar nisso também. Se você vai vender apenas para consumidor final e o Simples é uma boa opção, tranquilo, isso não faz nenhum sentido. Agora, se você vai vender para outros tipos de empresa, você precisa cuidar com isso porque a outra empresa pode não querer comprar de você por não ter essa possibilidade de apropriação de crédito, tá? Então entenda isso, pensa nisso, discuta isso com o seu contador, que isso é uma questão muito importante, principalmente para quem vende para a empresa, certo? Outra questão, PIS/COFINS monofásico. Você precisa entender se os produtos que você vende, ele incide ou não PIS/COFINS. Porque temos muitos produtos aí que não incidem PIS/COFINS. E isso, independente do regime tributário que você está, se é simples, se é lucro presumido, se é lucro real, você no momento da venda, aquele percentual de imposto que está ali no PIS e no COFINS, ele não deve ser considerado na guia. Então vamos pensar aqui, ó, se eu tenho ali uma empresa comercial que começa com alíquota de 4%, tá? Aqui tem o PIS/COFINS monofásico, tem ICMS-ST. Nessa primeira faixa de alíquota do Simples, eu ainda não tenho percentuais ali de PIS e COFINS. Eu tenho um vídeo onde eu explico melhor detalhadamente isso, eu vou deixar até no nosso card aqui para que vocês possam dar uma olhada nesse vídeo também, tá? Que eu falo em valores, eu dou exemplos ali. Já tem o ICMS, tá? O ICMS. Normalmente o produto que tem PIS/COFINS monofásico, na maioria das suas vezes também tem o ICMS-ST. O que é o ICMS-ST? ICMS-ST, que eu falo logo abaixo aqui nós temos o ICMS-ST, é substituição tributária. Tanto o PIS/COFINS monofásico como o ICMS-ST significam que esses impostos eles já foram pagos numa cadeia anterior, na cadeia produtiva anterior, antes de ser revendido aqui para minha empresa, esses impostos já foram pagos, significa que encerrou-se a cadeia tributária dele, nada mais é devido sobre aquilo, e quando eu efetuo a venda, esses impostos eles não vão mais incidir. Olha que interessante. Eu falei que lá quando eu faço a venda de um produto, de uma mercadoria, de um serviço no Simples, eu pago sobre o meu faturamento bruto, certo? Entenda isso, olha que importante. Só que, quando eu tenho questões, quando eu tenho particularidades como essa aqui de PIS/COFINS monofásico, de ICMS-ST, o que acontece? Lá dentro do meu DAS, o meu DAS é uma guia de pagamento de impostos, onde estão inclusos ali todos os impostos unificados em uma única guia. Então ali eu tenho PIS, eu tenho COFINS, eu tenho imposto de renda, eu tenho contribuição social, eu tenho INSS patronal, eu tenho ICMS, eu tenho ISS, se for o caso de prestação de serviço. Então eu tenho todos esses impostos englobados em uma única guia. Quando eu faço a apuração do meu imposto em cima da minha receita, eu preciso fazer também a segregação de receita, tá? Nada mais é do que eu fazer a separação da minha receita. Como assim, Anderson? Não estou entendendo, está confuso. O que é a separação da receita? Vamos pensar aqui, como exemplo, que eu tenho uma conveniência. Essa conveniência eu vendo alguns produtos alimentícios e eu vendo bebidas. Os meus produtos alimentícios, eles não estão sujeitos a PIS/COFINS monofásico nem a ICMS-ST. Então eu separo eles para cá, são tributados integralmente, tá? Estão sujeitos ali à alíquota cheia do Simples. Agora, as minhas bebidas é um tipo de produto que está ali sujeito a PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST. Então eu separo a receita das minhas bebidas aqui para o outro lado. Eu fiz a separação das minhas receitas. Somando todo o valor aqui dos produtos alimentícios, eu vou colocar a alíquota cheia. E somando todos os valores aqui das bebidas, eu vou colocar a minha alíquota deduzida dos percentuais que seriam de PIS, COFINS e ICMS-ST. Significa que eu vou ter uma alíquota bem menor para tributar as bebidas do que a alíquota que eu vou ter para tributar os produtos alimentícios. Entende isso? Se você não tem essa segregação de receita dentro de uma empresa onde você tem produtos sujeitos a PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST, você está pagando muito mais imposto do que seria devido, tá?
Por incrível que pareça, isso é muito comum. Mas isso é muito comum mesmo. Esse tipo de situação está presente em mais de 90% das micro e pequenas empresas do Brasil. Então o pessoal aí vem pagando muito imposto indevidamente. Aí acabam sonegando de um lado para pagar menos. Só que se você pagasse tudo certo, apropriando créditos, apropriando essas questões de PIS, COFINS monofásico, CMS-ST, você poderia pagar seu imposto 100% corretamente, com valor ali tanto quanto, ou até menos, ou talvez um pouquinho maior do que você vem pagando por sonegação, mas mantendo seu negócio protegido. Então, empresário, você precisa entender isso, precisa ter esse conhecimento, precisa fazer essa conta e colocar o seu negócio aí em ordem, tá? A empresa precisa ser segura, a empresa precisa estar protegida. Você não pode ter vulnerabilidade, porque senão amanhã ou depois você pode quebrar a tua empresa. Índices aí, estudos comprovam que micro e pequenas empresas têm vida, têm prazo curto de vida, que são de 5 anos. A maioria das empresas aí não duram 5 anos no Brasil. E isso está relacionado diretamente com a falta de gestão, com a falta de conhecimento, com erros contábeis, com erros fiscais, com sonegação de imposto, com erro na precificação do produto, enfim, tem uma série de questões relacionadas à gestão que são os principais fatores aí para que as empresas quebrem em até 5 anos. Então, você não vai fazer parte dessa estatística se você pegar essas 4 aulas que nós temos e aplicar tudo isso aí. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí ter uma empresa sólida, duradoura, lucrativa, que vai te gerar os resultados que você quer, certo? E a precificação correta do produto, galera. Todo mundo não, né? Vamos colocar aí que tem um monte de pessoas, um monte de empresários que não sabem ainda fazer a precificação do teu produto. Se você não sabe, se você não viu a aula 2, volta lá, vê a aula 2, eu disponibilizei uma ferramenta lá que vai ajudar você a fazer a precificação da forma correta. Então vai lá e precifica, aprenda a precificar, aprenda a separar os seus custos fixos, variáveis, encontrar seu ponto de equilíbrio, o seu markup, tem tudo isso lá te ajudando dentro da ferramenta, eu explico certinho como fazer, tenho certeza que isso vai te ajudar, tá bom? E uma questão aqui, ó, a carga tributária, ela tem uma variação enorme, por isso que você precisa entender qual que é o melhor regime tributário para você. A falta de conhecimento mínimo necessário, ela pode quebrar seu negócio, como já falamos aqui atrás, né? Então olha aqui alguns exemplos para você entender o tanto de imposto que pode ser pago a mais por falta de conhecimento. Ó, nós temos uma quantidade muito grande de empresas de representação comercial como clientes aqui na M Contabilidade, tá? E o maior erro que nós percebemos aí, a gente traz muito conteúdo no nosso canal, né, mostrando para empresários aí como pagar menos impostos, como conduzir melhor a parte de gestão da tua empresa, de equipe, enfim, é uma série de conteúdos que a gente sempre está direcionando aí para empresários para ajudar de fato. Em 2018 houve uma mudança na lei, onde representantes comerciais poderiam, não só representantes comerciais, mas várias atividades aí prestadoras de serviço, elas poderiam sair ali de um regime tributário como lucro presumido, por exemplo, ou poderiam até sair de um certo anexo do Simples e cair aqui em outra forma de apuração de impostos que permite que esse imposto parta de 6%. E grande parte dessas empresas, desses empresários, estavam pagando ali impostos a partir de 16%, 17%, 15%, alíquotas de fato muito altas. E nós começamos a produzir conteúdo para esse pessoal, explicando como fazer e tal. E de 2018 para cá, até hoje, já estamos aí em 2021, ainda recebemos aí quase que mensalmente representantes comerciais que ainda vinham pagando 16, 17, 16, 15, 17 de forma errada. Então pessoas aí há quase 3 anos pagando mais imposto do que é devido. Por quê? Porque quando mudou uma lei simplesmente não se atentou. A pessoa fica tão focada lá no que tem que fazer, acha que o contador está fazendo tudo certo, que tem a informação que ele precisa, e às vezes falta uma comunicação, falta um pouquinho de conhecimento dele, um pouquinho dele buscar a informação, dele ver se mudou alguma coisa. O contador está fazendo o serviço dele, de repente ele não é especializado naquele nicho, naquele mercado, porque não adianta o contador hoje querer atender todo tipo de empresa e não se especializar em nada, porque cada tipo de segmento tem a sua particularidade, tem o seu detalhe tributário, tem a sua brechinha ali para amenizar a situação. Então o contador precisa hoje ter especialidade ou algumas especialidades, mas não pode mais querer abraçar o mundo, querer fazer contabilidade de tudo quanto é tipo de empresa, a não ser que ele tenha uma equipe muito grande, muito bem preparada, muito bem segmentada e separada para fazer esses atendimentos diferenciados.
Senão, não vai ter de fato um atendimento especializado, uma solução que vai de encontro com a necessidade do empreendedor, tá? E esses representantes, por exemplo, eles podem estar pagando 6% e muitas vezes estão pagando 16%. Então pega isso em valor, para quem fatura ali, por exemplo, 15 mil reais. Pega 15 mil reais, joga ali para você ver 6%, pega os mesmos 15 mil reais, joga ali para você ver o 16,33%, olha a diferença de dinheiro que dá isso, multiplica por 12, vê quanto de dinheiro que tem gente perdendo aí por ano, por falta de fazer o planejamento tributário, que a gente tanto fala, e às vezes você deixa de fazer aí porque acha caro, acha chato, acha que gasta tempo, ou simplesmente acha que o teu contador sabe tudo, que está tudo bem, está tudo legal. E não é assim, pessoal. Você é empresário, quando você abre uma empresa, você assume o risco do negócio. E o risco do negócio está dele crescer, te dar muita grana, assim como também está o risco do negócio, simplesmente o negócio quebrar. E ele quebrar está atrelado a várias situações. Um funcionário ruim que te roubou, um imposto que você pagou errado, que não tinha conhecimento de como pagar o imposto da forma correta, acabou pagando errado, pagando muito mais do que a empresa tinha condições de pagar, a precificação não condizia com a questão daquela diferença toda de alíquota de imposto, isso sugou todas as reservas ali, todas as finanças da empresa, então você precisa saber disso. Outro exemplo, distribuidor de gás. Distribuidor de gás estava no Simples, nós mudamos ele para o lucro presumido, por quê? Porque a presunção de lucro do gás para imposto de renda é muito menor do que os 8%, do que os 32%. Ela é de 1,6% e essa presunção de 1,6% faz o imposto ir lá embaixo. Então a gente pegou uma empresa de gás, jogamos para o lucro presumido, conseguimos aí dentro do planejamento para o ano de 2021 reduzir 71,87% de imposto. Essa empresa está pagando já 71,87% de imposto a menos no ano de 2021. Essa previsão está dentro de uma média de faturamento que nós projetamos, provisionamos. Quanto mais faturar, menor ainda vai ser o imposto que vai pagar e maior vai ser essa alíquota de redução de imposto. Então, olha que interessante isso. Olha como que o empresário tem que estar atento e tem que contar com uma contabilidade que entende do negócio dela, que dá o suporte, que dá auxílio, que tem visão, que vai de fato aí estudar as mudanças, as particularidades, as possibilidades para ajudar o cliente a pagar menos imposto. Agora, questões aqui que vocês precisam cuidar muito. Eu sei que muitos que estão vendo isso vão ou já fizeram isso ou conhecem alguém que faz isso, porque são, infelizmente, aí atitudes muito comuns entre empreendedores, tá? Então você precisa ter alguns cuidados aí, cuidados que você precisa ter para não cometer determinados equívocos ou ainda não ser burro o suficiente para continuar aí insistindo em cometer erros, tá bom? Desculpa a palavra burro, mas tem gente que tem que ser chamado assim porque o cara tá fazendo coisa errada, ele tá caminhando pro buraco e ele não para, ele não enxerga, ele tá assim, ó, só olha para frente e não enxerga que o mundo tá desmoronando em volta dele e continua indo lá fazendo burrice, fazendo cagada e tá fardado ao fracasso, mas ele continua indo, tá? Então tem uns camaradas aí que infelizmente a gente tem que falar que tem um atrasinho aí, certo? Vamos lá. Comprar sem nota fiscal. Eu vou comprar sem nota fiscal que eu não vou pagar o imposto disso. Ah, eu sou fera. Eu driblei a Receita Federal. A Receita Federal não vai me pegar. Cara, pensa bem. Você comprou sem nota fiscal. Vamos supor aí, vamos pensar aqui numa mercearia, tá? Um mini mercado. Aí você foi lá e comprou sem nota fiscal. Beleza. Coloquei o produto na prateleira. Preciso ter esse produto na prateleira para o meu cliente entrar lá e pegar. Quando o cliente passa no caixa, ele vai lá e me paga com cartão. Né? Bem comum hoje, dificilmente as pessoas pagam em dinheiro, ele me paga com cartão e eu tenho obrigação de emitir a nota fiscal disso, porque a nota é eletrônica, eu tenho a minha maquininha de cartão ali, posso até não emitir uma vez ou outra, mas uma vez ou outra eu vou ter que emitir. E como que eu vou separar isso? Como que a empresa vai dar nota fiscal do produto que ela comprou com nota fiscal, ou ela vai dar nota fiscal, ou ela não vai dar nota fiscal do que ela comprou sem nota fiscal? Já fica tão difícil um controle que já se torna insustentável. Então já começa a deixar a empresa aí num baita de um risco. Eu já estou errado por ter comprado sem nota, aí depois eu comprei sem nota, eu não tenho origem dessa mercadoria, eu vendo ela no cartão, o dinheiro cai no banco, a operadora de cartão me paga, eu já tenho um recebimento de uma mercadoria que eu não tenho nem a entrada dela,
E eu tenho que tirar nota fiscal em um momento ou outro. Eu vou acabar tirando nota fiscal de um produto que eu não tenho origem, que eu não tenho nota fiscal de entrada. Então, olha o risco que isso te coloca. Isso pode virar uma confusão na tua vida, uma confusão na tua empresa, que não faz sentido. Essa não é a estratégia de um empreendedor para crescer, para ganhar dinheiro, para trabalhar. Você precisa mudar a tua mentalidade se você faz isso, se você ainda faz isso, se você pensou em fazer isso. Não é esse o caminho, tá? Não é esse o caminho. Vender sem nota fiscal. Você vai vender sem nota fiscal é a mesma coisa que eu acabei de falar. O dinheiro vai para onde? O dinheiro vai acabar caindo na conta da tua empresa. Aí você tem lá, eu pego a contabilidade da tua empresa, você vendeu tudo sem nota fiscal lá e você não me mandou o extrato bancário, beleza. Aí eu pego lá os arquivos de venda da tua empresa, você vendeu 50 mil de nota fiscal, vamos supor. Mas lá dentro da tua empresa, na verdade, você vendeu 100 mil. E desses 100 mil que você vendeu, 80 mil foi de cartão, caiu lá na tua conta. E aí eu falo aqui na contabilidade para a Receita que você vendeu 50 mil, mas o banco, as operadoras de cartão que caiu o dinheiro, fala que você recebeu 80 mil. Então, olha só, a Receita Federal tem isso de mão beijada. Tá? E por que você acha que ela nunca vai chegar em você? Você acha que você é blindado? Você acha que você é poderoso? Ela pode chegar em você a qualquer momento, meu amigo, minha amiga, e te questionar. Te questionar por educação, porque ela já sabe o que aconteceu, né? Ela já sabe que a sonegação está aí. E você pode inventar a maior desculpa mirabolante do mundo, que a Receita ela está anos-luzes à tua frente. Qualquer desculpa, qualquer coisa que você falar, você pode ter certeza que não vai colar. Tá? Se é sonegação, se é erro gerencial, erro fiscal, você vai ser punido por isso. Aí você economizou, entre aspas, né? Você deixou de pagar esse imposto achando que economizou e que esse dinheiro ficou para você, mas a hora que ela te atuar, esse imposto ele vai vir corrigido, ele vai vir sem nenhum benefício, nem redução de base de cálculo, nem pelo simples, ele vai vir com alíquotas cheias a partir de 17%, com mais juro, com mais multa e com mais ainda penalidade que varia de 75% até 225% só pelo fato de você ter sonegado, tá? Só pelo fato de você ter sonegado. Então, compensa mesmo? Faz essa reflexão agora, faz essa análise, compensa mesmo? Se você precificar teu produto certinho, se você colocar a tua margem de lucro, se você tira a tua margem de lucro para você, repassa o que é do governo, repassa o que é dos fornecedores, repassa o que são custos diretos e indiretos, fica só com a tua parte. Fica só com a tua parte. Não adianta você querer ficar com a parte que é do leão, porque ele quer a parte dele. Ele, mais do que você, ele quer a parte dele. O leão ele tem a sede pela parte do dinheiro dele no imposto do produto que você vende, do serviço que você presta, que ele vai vir com a boca aberta, mas ele vai vir seco em cima de você, em cima da tua empresa, querendo essa parte. Então, compensa você arrumar encrenca com o leão? Você ficar em risco? Você colocar a tua empresa em vulnerabilidade? Será que compensa? Faz essa reflexão. Se você achar isso que sim, cara, a opção é tua, tá? A opção é tua. Se você acha que sim, tudo bem. Conduz o teu negócio da forma que você achar melhor. Se você achar que não, tá perdido, precisa de ajuda, vem que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Aí tem gente que fala, cara, mas eu conheço aí um pessoal que faz isso a vida toda e nunca deu nada. Né? Ah, mas o fulano lá nunca paga imposto, o cara não paga nada, deixa tudo assim e tá tudo bem. Aí eu te pergunto, esse é o tipo de exemplo que você quer seguir? Eu, dentro da minha empresa, graças a Deus, a M Contabilidade ela vem crescendo muito, a gente vem conquistando cada vez mais clientes, a gente vem construindo uma equipe aí nota 1000, a gente construiu uma sede própria, uma sede nova, confortável, ampla, a gente tem um monte de plano, um monte de projeto para evoluir cada vez mais. Você sabe quem que eu uso como exemplo? Eu uso aquelas pessoas que também estão crescendo, aquelas pessoas que estão prosperando, mas aquelas pessoas que estão fazendo a coisa certa. Aquelas pessoas que estão colhendo frutos hoje de tudo que elas plantaram, do suor do trabalho delas, de estratégias, de planejamento, mas fazendo a coisa certa. Eu não vou nunca, jamais na minha vida, olhar para uma empresa de contabilidade que está ganhando dinheiro ou fazendo qualquer coisa aí, mas que não são ações lícitas, que não são ações bem vistas aos olhos, tanto os olhos humanos como aos olhos de Deus, porque isso não é da minha índole. Se é da tua, eu não estou te questionando, não quero falar que você está certo ou que você está errado, mas eu quero falar para você que as pessoas que mais crescem, que mais prosperam, que mais têm sucesso na vida, são as pessoas que trilham os caminhos do bem, que fazem as coisas certas, que declaram que de fato ganham. Né? Ricos gostam de pagar impostos, sabia disso? Que ricos gostam de pagar impostos? Esse dia eu falei isso, deram risada de mim. Eu falei, cara, rico gosta de pagar imposto. Por quê? Porque se ele não pagar imposto, ele não tem a riqueza dele declarada. Ele não vai poder mostrar que ele é rico.
Se o cara investe em ações, se o cara tem um patrimônio, se não tiver no nome... Tem gente que compra um terreno, põe no nome do vizinho, outro põe no nome do pai, outro põe no nome do filho, outro isso, outro aquilo. Por que fazem isso? Porque querem esconder o patrimônio, porque sabe que aquilo é ilícito. Então ele nunca vai poder... ele nunca vai ter ali registrado o que de fato ele tem. E aquilo tudo, uma hora pode ser considerado ali como lavagem de dinheiro, se você não paga imposto e adquire bens com recursos de origem ilícita, porque era dinheiro do governo que você se apropriou indevidamente, isso é considerado como lavagem de dinheiro. Talvez você faz isso e nem sabe dessa consequência, desse risco que você tem. Então eu falo, ricos gostam de pagar impostos sim, para que eles mostrem o balanço deles, a fortuna que eles têm, o dinheiro que eles têm, e eles têm orgulho daquilo. Quanto mais imposto você paga, significa que mais dinheiro você ganha. E se você faz dinheiro da forma correta, você tem a tua lucratividade e repassa tudo que não te pertence, meu amigo. Não pega um negócio que não é teu não, porque isso aí é pura bucha, tá? Isso é pura bucha. Uma hora dá BO, uma hora dá problema. Então fuja disso. Vamos ir à frente aqui que eu já vou me empolgando. Comprar com meia nota, mesma coisa. Eu comprei um negócio, paguei 200, vou falar que eu paguei 100? Pra quê, gente? Pra quê? Ah, mas meu fornecedor só me vende se for com meia nota. Arruma outro fornecedor, cara. Teu fornecedor tá por fora, cara. Tá querendo burlar o sistema, burlar a lei. Você vai ser conivente com esse maluco aí? Sai fora dele, acha outro fornecedor, compra, paga o que você saiu. Como que eu vou justificar contabilmente? Aí você pensa, depois o contador tem que se arrebentar, né? Como que eu vou fechar um balanço teu? Se você vai lá, paga 200, fala que pega a nota de 100, e esses outros 100, eu justifico que você fez o quê? Comprou tudo de borrachinha e clips? Não faz sentido, você tem que ter documento idôneo para justificar a origem do dinheiro, a saída do dinheiro, tá? Então tem mentalidade de muitos empreendedores ainda que os permitem fazer burrices como essa, certo? Para com isso, vamos fazer a coisa certa para crescer. Analisar concorrentes que vendem mais barato porque compram sem nota e querem competir com eles, tá? Então isso aqui é um outro erro, até uma burrice também, certo? Ah, mas se eu comprar com nota cheia e pagar todos os impostos da nota, eu vou perder minha venda porque o fulano ali na esquina, ele compra sem nota e vende mais barato. Tá, então vamos pensar no seguinte, ó. Que tipo de empresa você quer construir? Para um pouquinho e pensa, tá? Vou tomar uma água aqui, ó. Para um pouquinho e pensa. Que tipo de empresa você quer construir? O que você quer para a tua empresa? Em quem você se espelha, tá? Como você vê a sua empresa daqui a 10 anos? Como você vê a sua empresa daqui a 3 anos? Como você vê a sua empresa daqui a 1 ano? Você fez o planejamento que eu te dei na primeira aula? Se sim, você sabe do que eu estou falando aqui, né? Que tipo de exemplo, de lição você vai deixar para os seus herdeiros, para os seus sucessores, para os seus filhos? Como vai construir riqueza com uma mentalidade pobre e limitada, certo? Então, pessoal, se é esse tipo de concorrente que você quer se espelhar, que você quer brigar, que você quer se sacrificar, que você quer sangrar o teu negócio para brigar com o cara, você vai fazer isso até um determinado período só, mas você não vai ter uma visão para a tua empresa daqui a 10 anos de jeito nenhum, porque ela não vai chegar lá, tá? A gente lida com Receita Federal, hoje eu tenho 37 anos de idade, esse ano eu faço 38. Desde os meus 14 anos eu trabalho dentro de empresa contábil. Então a gente tem muita experiência de como que a Receita, como que o fisco, como que eles tratam o contribuinte, como que eles lidam com essas questões. E eu disse lá no começo que assim, há um tempo atrás, depois de 5 anos, muitos impostos se perdiam aí por prescrição. Hoje isso não acontece mais. Hoje não, já há um bom tempo isso não acontece mais. Antigamente, movimentação financeira, chegavam-se no final do ano ali, a turma ia lá, tirava o dinheiro da conta no final do ano para não virar o ano com aquele dinheiro, depois que virava o ano ia lá e depositava de novo, porque a Receita só olhava o dinheiro que as pessoas, as empresas tinham, com aquele saldo do final do ano. Hoje não é mais assim. Hoje, mensalmente, as instituições financeiras são obrigadas a informarem a Receita Federal das movimentações bancárias que aconteceram ali dentro das instituições, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Então o sistema vem mudando. Hoje, todos os fornecedores, Detrans, cartórios, todas as instituições que lidam com bens, com valores, elas têm obrigações a cumprir com a Receita Federal.
Então a Receita Federal, ela tem toda a informação na mão, toda a informação que você imaginar passa hoje pela Receita Federal. E ela faz cruzamento de dados o tempo todo. Esse teu concorrente aí que você vê fazendo a coisa errada, se ele não mudar a mentalidade dele, se ele não buscar aí uma regularização do negócio dele, muitas vezes até retroativa, não é só daqui para frente, porque quando a Receita vem, ela não vem olhando o que vai acontecer daqui para frente, ela pega você aqui, ela te para agora, ela vai fazer isso aqui, ó, 5 anos para trás, vou ver tua vida todinha 5 anos para trás. O que ela encontrar ali, meu amigo, ó, é pau, não tem conversa. Ela vai olhar 5 anos para trás, o que ela encontrar é ferro, não tem conversa. Então pensa nisso, tá? Seu concorrente aí pode não ter tido nenhum problema até hoje. Aquela pessoa que você vê que nunca pagou nenhum imposto pode não ter tido nenhum problema até hoje. Mas quem que garante para ela que ela não vai ter amanhã? Que ela não vai ter daqui a pouco? E você, é isso que você quer para a tua vida? É nesse tipo de pessoa, nesse tipo de empresa que você quer se espelhar? É esse tipo de exemplo que você quer deixar para o teu filho seguir, para ele herdar a tua empresa e continuar conduzindo dessa forma? Para que daqui a pouco as coisas se compliquem mais, esse tipo de atitudes se tornem crime cada vez mais severos e por conta de uma sonegação que você ensinou, que você compartilhou com teu filho, com teu herdeiro, com teu sucessor e ele deu sequência àquilo, ele tem problema com a justiça, ele quebra a empresa, de repente Deus o livre, para até numa cadeia. Não estou fazendo terrorismo, gente, não é terrorismo, isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui é uma aula de quem tem conhecimento, de quem lida com isso aqui há mais de 15 anos diretamente, tá te falando como as coisas funcionam. Você pode acatar, pode escutar, pode mudar, pode melhorar. Pode continuar como está também, mas com essa informação dentro da tua cabeça, que eu tenho certeza que uma hora, se acontecer alguma coisa, Deus te livre, tá? Que aconteça alguma coisa. Mas, diante do cenário, se isso acontece na tua empresa, infelizmente a vulnerabilidade ela tá aí, certo? E se uma hora acontecer, você vai falar, pô, aquela aula lá, se eu tivesse seguido, eu não teria tido esse problema, tá bom? Então, reflita e pense no tipo de empresa que você quer ter daqui para frente, no tipo de exemplo que você quer deixar aí para o teu filho, para os seus herdeiros, tá bom? Então o que você precisa fazer? Você precisa mudar a tua mentalidade, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa querer fazer a coisa da forma correta. E para isso, começa adquirindo conhecimento, fazendo a coisa certa através do planejamento. Começamos a aula falando do planejamento e aqui está de novo o planejamento, tá? Então faça o planejamento, vê o que vai mudar na tua vida, o que vai mudar na tua empresa a partir do momento que você passar a fazer a coisa correta. De repente muda a estratégia, faz um curso mais aprofundado, contrata um contador consultor, contrata uma consultoria na tua empresa aí para ir lá contigo, olhar os seus números, fazer uma precificação diferenciada. Ah, mas lá o cara paga 100 e eu estou vendendo por 100, agora meu produto vai para 120. Você sabia que tem muita gente disposta a pagar mais pelo mesmo produto, tendo várias outras questões ali envolvidas? Quando você mostra valorização, atendimento diferenciado, um clima agradável, enfim, tem uma série de estratégias que você pode aplicar para você vender mais caro e de repente vender mais do que o teu concorrente. Então pensa em fazer diferente, pensa em fazer o que precisa ser feito, tá? Com planejamento, com estratégia e com conhecimento, você pode transformar a tua empresa. Você pode transformar. Empreendedores mudam o mundo, tá? Essa frase ela existe, não fui eu que inventei, não fui eu que falei ela existe aí de grandes pensadores, e isso é verdade, gente. Empreendedores mudam o mundo. Pô, eu tô aqui em Naviraí. De repente, não sei de onde você pode nem saber onde que é Naviraí. Eu tô aqui em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Hoje, nós temos aí quase 450 clientes na nossa base, e nós temos apenas uns 100 clientes, 120 clientes, que é daqui da nossa região. Essas outras centenas aí de clientes, são de todo o Brasil, cara. Presta atenção. Tem um monte de cliente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. A gente atende todo o Brasil. Agora você pensa, quando que um escritório de contabilidade pequeno, de uma pequena cidade, poderia atender todo o Brasil? Então, nós fizemos um planejamento, nós tivemos a nossa estratégia, nós pagamos o preço para isso, nós fomos e fizemos o que tinha que ser feito para conseguir ter o resultado que nós temos hoje. Tá? Nós somos conhecidos em todo o Brasil, atendemos empreendedores de todo o Brasil e solucionamos o problema deles. Por que você não pode fazer alguma coisa de diferente? Por que você, para ganhar dinheiro, tem que sonegar imposto? Por que você não pode mudar a sua atitude? Entende o que eu falo? Você pode fazer a diferença, basta você querer. Agora, pode não estar muito claro. Volta na aula 1,
Faz o planejamento, abre a tua mente, cara. Sai de trás do balcão, sai de trás da tua mesa, sai aí do que você costuma fazer todo dia, vai fazer alguma coisa diferente, buscar um conhecimento diferente, viaja para fazer um curso, vê quem são aí os cases de sucesso do teu segmento, conhece esses caras, conversa com ele, troca ideia, vê o que eles estão fazendo, como que estão crescendo, prosperando. Você precisa ter coragem e ter a mente aberta. Isso é o que faz total diferença. Então, para você começar a entender o cenário tributário, você precisa entender isso aqui. Ó. Aqui estão os principais vilões aí de milhares de micro e pequenas empresas, tá? O CFOP, CST, CSOSN, NCM. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar sobre isso? Se sim, bacana, você já tem aí um bom conhecimento. Se não, para tudo agora e vai estudar esses caras aqui, tá? Por quê? CFOP, se eu tenho uma questão aqui desse CFOP que eu não entendo e eu coloco qualquer um só para mim emitir uma nota fiscal, eu posso estar gerando uma nota com imposto que não seria devido, certo? Então, CFOP é o código fiscal ali das operações que eu faço na emissão da nota fiscal. Eu tenho, por exemplo, 5102. Quando eu faço uma venda aqui no meu balcão 5102, significa que todo aquele imposto ali ele é tributado. Aí eu tenho lá o 5405, se não me falha a memória. Esse CFOP já significa que impostos já foram pagos antecipadamente naquela emissão daquela nota fiscal, aquele imposto não vai ser devido. E isso, se fizer errado, se pagar imposto errado, não adianta culpar o seu contador única e exclusivamente, certo? Por quê? Porque são informações gerenciais. Quem que coloca o CFOP no produto quando cadastra no sistema para efetuar a venda? É você, a sua empresa, não é o contador. O contador recebe a nota, ele não sabe se você colocou certo ou errado o CFOP, ele simplesmente lança aquela nota com o CFOP que você gerou e vai mandar um imposto em cima daquilo. Então, a tributação correta começa dentro do gerenciamento do seu sistema que você faz o cadastro e a emissão ali das notas fiscais, tá? CST é a mesma coisa, se você usar o CST errado, você pode pagar imposto que não é devido. O CSOSN e o NCM, mesma coisa. Então são códigos utilizados o tempo todo em documentos fiscais que você precisa conhecer ou ter uma pessoa que conhece, que você confia que vai fazer da forma correta para não pagar imposto indevidamente, tá? Uma contabilidade especializada pode te ajudar muito com isso, mas muito com isso mesmo. E o que você vai fazer então a partir de agora? Para tudo aí ó, que você está fazendo, tá? Faz o planejamento tributário que nós falamos, aproveita o embalo que a gente está aqui, ó, que você está aí para fazer o planejamento tributário, já faz o planejamento financeiro, que um está relacionado ao outro. Por que o planejamento financeiro? Talvez você vai passar aí a declarar agora suas vendas corretamente, vai aumentar o imposto que você não vinha pagando, você ficava com parte do dinheiro do governo, você tem que ver para reduzir um pouquinho o custo, para aumentar um pouquinho a margem, de repente investir um pouquinho em marketing para aumentar a quantidade de vendas, enfim, faz um planejamento para você melhorar o seu resultado aí sem ter que ficar com o dinheiro do governo, que pode ser que antes você vinha ficando, tá? Reveja os dados do seu sistema, margem de lucro, códigos tributários que nós falamos, então faz uma reavaliação, pede para o seu contador te ajudar, gera um extrato aí dos produtos que você tem, fala, contador, me ajuda aí, ó, CFOP tá certo, CST tá certo, NCM tá certo, fala para ele te ajudar aí, se for muita coisa, de repente não é da alçada dele, aí contrata um consultor, uma consultoria, enfim, busca ajuda para você conferir tudo isso aí e não pagar nada a mais, não pagar nada errado, tá? Vá até onde o seu tempo e conhecimento lhe permite. A partir disso, delegue e terceirize. Não queira abraçar o mundo, fazer tudo por conta. Sou o salvador do mundo, vou resolver todos os problemas. Não dá conta, cara. Não adianta. Não adianta. O crescimento maior que nós tivemos na M Contabilidade, nos últimos 2 anos nós crescemos mais de 200%. Olha que doido isso, né? Então mais de 200% nos últimos 2 anos, uma empresa de contabilidade no interior do Mato Grosso do Sul, a gente com esse crescimento aí atendendo todo o Brasil. Por quê? Eu deleguei, tá? Não delarguei não, tem uma grande diferença em delargar e delegar. Eu deleguei para pessoas que nós capacitamos, altamente capacitadas hoje, para cuidarem de departamentos que antes ficavam sob a minha responsabilidade, para eu poder focar na gestão, na estratégia de crescimento do negócio. Eu fui gravar meus vídeos, eu fui estudar marketing, eu fui viajar para conhecer aquilo que eu acabei de te instruir a fazer, eu fui viajar para conhecer cases de sucesso, empreendedores no meu segmento que estavam fazendo coisas diferentes, que estavam fazendo contabilidade no formato digital, porque eu queria ter isso e atender para o Brasil afora. E eu fui lá e aprendi e cheguei no meu negócio aqui e executei isso. E através disso, hoje a gente tem os resultados que a gente tem. A gente vem crescendo significativamente mês após mês, ano após ano, com estratégias fazendo o que precisa ser feito e cada um alocado ali no que se faz de melhor.
Eu tenho coisas que eu não sou melhor, então por que eu vou ficar gastando a minha energia naquilo? Eu delego aquilo, uma pessoa que é boa naquilo, que gosta daquilo, que faz aquilo com amor, vai fazer muito melhor que eu, enquanto eu faço o que eu sou melhor, o que eu gosto, o que eu faço com amor, e assim por diante. Vira uma corrente ali de uma energia positiva dentro da empresa e a gente consegue dar sempre o nosso melhor e continuar com esse processo de crescimento, de ajuda ao empreendedor, de entrega de soluções de fato, e é isso que eu quero deixar de mensagem final dessa aula para você. Faça o seu melhor, coloque a sua energia no que você faz de melhor, no que você faz com o coração e delegue todo o resto. Terceirize todo o resto. Deixe a sua energia concentrada naquilo que vai te dar prazer, resultado e satisfação. O resto deixa para outra pessoa. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula de fato te ajude, te abra a mente, aí, te abra até o coração, né? Porque tem algo, quando a gente fala em dinheiro, dói o coração da gente, dói o bolso, mas Anderson, como que eu vou mudar? Cara, vai para cima, muda suas atitudes, muda sua mentalidade, tá? Faça o que precisa ser feito e faça o que é certo. Só assim você vai construir uma empresa de fato sólida, você vai poder se orgulhar de lá na frente olhar para trás e ver o patrimônio que você construiu e está deixando aí para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Que Deus te abençoe. Vem com a gente para a aula 4, que lá nós vamos falar agora de gestão de pessoas, tá? Liderança de equipe. Isso que para mim é fator principal de crescimento e de sucesso de uma empresa. Valeu? Até a próxima aula. Que Deus abençoe. Nos vemos lá. Um abraço.